Olá pessoal, tudo bem com vocês, amigos pescadores? Eu estou postando esse vídeo aqui para mostrar para vocês um jeito que eu faço para melhorar e tornar assim menos dispendiosa a pescaria com massas. Eu gosto muito dessa massa aqui, né? Ela é famosa, essa massa aqui, a Mafish, dessa marca. Mas o problema dela é o seguinte, é o preço mesmo que sai. Cada pacotinho desse de 200 gramas está em torno aí de R$ 15. Sai um pouco mais barato se você comprar maior quantidade, né? Mas para uma pescaria, por exemplo, de pacu, que eu estou com intenção de fazer pacu-caranha, uma pescaria de pacu-caranha no Rio São Francisco, o anzol que a gente utiliza é esse anzol aqui. Pode ser que eu utilize esse anzol, provavelmente esse anzol aqui, o 2/0 da Marine Sport. Esse aqui, ó. Você vê mais ou menos o tamanho dele na minha palma da minha mão aqui, ó, que seria um indicado para pacu. Se eu usando uma massa dessa, aqui eu deixei uma preparada mais ou menos, deixar preparado mais ou menos assim do tamanho do anzol, né? Você imagina aqui, ó. Você espeta aqui, né? Faz tipo uma bolinha, um cajuzinho, formado uma coxinha assim mais ou menos. Fica aqui, desse jeito, né? Mais ou menos desse jeito. Você imagina que nós vamos pescar, a intenção é pescar numa selva de milho, que dá muito pacu-caranha e piapara. Você fazer isca desse tamanho e aquilo começar a puxar em seguida, o que vai acontecer? Um pacotinho desse aqui, ó, não dá nem para uma parte da manhã, talvez, para um pescador. É bem provável que acabe antes da parte da manhã terminar. Então eu já vi ali na internet, o pessoal fala assim em turbinar a massa Mafish. Eu acho que não é bem turbinar, mas turbinar para mim, que eu entendo, seria melhorar, né? Aprimorar a massa. A massa em si é excelente, já é muito boa. O que eu penso que é o contrário. O que eu vou fazer, o que eu faço, né? E o que o pessoal faz aí, usa alguma outra técnica, seria turbinar ou melhorar uma outra massa com a massa Mafish. Isso é para poder aumentar o volume da massa Mafish, né? A intenção é essa. Então, na verdade, eu não vou turbinar ou melhorar essa massa Mafish aqui, que já é muito boa, né? Agora, o gasto que a gente vai ter com ela, a despesa, 3 pescadores durante uma semana pescando pacu-caranha com massa. Você imagina, eu acredito que 20 a 30 pacotinhos desse aqui pode ser que seja pouco para uma semana. Agora faz as contas aí mais ou menos, né? Quanto que fica. Eu comprei 5 pacotinhos desse sabor coco. No total eu comprei 15 pacotes. Deu quase R$ 200, parece. Saiu em torno de R$ 13 por aí, R$ 12,50 mais ou menos cada pacotinho, comprando nessa quantidade, 15 pacotes. Eu comprei 5 sabores 5 desse sabor de coco, 5 da vermelha e 5 da tradicional. Aí eu vou mostrar a vocês como que eu vou fazer para aumentar o volume dessa massa. Quer dizer, eu vou aumentar o volume de uma outra massa e turbinar essa outra massa com a massa Mafish. E não assim, turbinar a massa Mafish. A massa Mafish já é muito boa, não é mesmo? Então eu vou mostrando aqui para vocês aqui, trocando uma ideia aqui com vocês. Então eu vou mostrar para vocês aqui os ingredientes que eu uso. Primeiro eu preparo a massa comum, né? Vamos dizer assim, com pão mesmo. É um pão duro, já velho assim, eu removo
essa casca dele aqui por fora, que está assim assada, né? Que é um pouco queimada. Eu uso só a parte branca dele, igual tá aqui, ó, tá vendo? Tem uns 4 pães aqui, mais ou menos. Tirei a remover, então é um pão assim duro, já bem seco, né? E ali tem mais 3 ali que eu vou descascar ali, vai inteirar em torno de uns 7 pães mais ou menos. Uso um pouco de água, eu não vou falar exatamente a quantidade de água, a gente vai colocando aos poucos, de acordo com a consistência que a massa ficar. Se ela ficar, você vê que ela está ficando muito mole, a gente adiciona farinha de trigo, a farinha de trigo aqui, tá? Essa é a primeira massa. E no final, se ela continuar ainda muito mole, no final de tudo, eu vou usar a farinha de mandioca. Eu gosto até de levar a farinha de mandioca para a beira do rio, ou do lago, ou do pesqueiro que eu for, porque pode ser que a massa, por exemplo, assim, se ela pegar muito sol dentro do barco ali, ou no barranco, ou na pescaria, a massa vai ficar muito mole. Então eu sempre levo um pouquinho de farinha de mandioca e adiciono na massa ali. Se ficar muito, vai ter que adicionar bem aos poucos, porque a farinha de mandioca ela absorve muita água. Então ela vai interferir muito, né, na consistência da massa. Então, se ela ficar muito mole, coloca a farinha de mandioca e amassa ali um pouco. Se ficar muito dura, molhe ela um pouco na água, né? Na água do rio, do pesqueiro ali. Tá bom? Essa é a primeira massa que eu vou fazer. Ah, e outra coisa, eu gosto de colocar também um pouco de açúcar. Toda a massa que eu faço, eu coloco assim uma colher de açúcar, mais ou menos, na quantidade aqui, eu vou mostrar para vocês. Que o peixe, ele gosta da... O pessoal acha que o peixe não tem paladar, mas tem, sim. O peixe, a cor da isca, o paladar e o cheiro, o peixe sente bem e interfere bastante, tá? Então, nós vamos fazer com isso. Depois dessa primeira massa que ficar pronta, eu vou misturar a massa, 2 pacotinhos desse da massa Mafiche. Aí sim, que eu vou turbinar a minha massa, que eu fizer com pão ali, com essa massa Mafiche. E vou adicionar, para poder manter esse cheiro aqui de coco e tudo que ela tem, que ela é de coco, né? Eu vou adicionar coco ralado e leite de coco, tá? No final de tudo, aquilo que eu falei, se ela ficar mole ou qualquer coisa assim, farinha de mandioca que controla, tá bom? Então vamos lá. Aqui é só para vocês terem uma noção, uma ideia, né? Eu fiz aquela demonstração aqui com aquele anzol 2/0 desse modelo 12147. É um excelente anzol para pacu, especialmente o pacu caranha, né? Usaria uma bolinha de massa mais ou menos desse tamanho aqui para esse anzol, tá? Para esse anzol aqui. Agora, se for para me pescar piapara, esse aqui para pacu seria esse. Para piapara, a minha intenção é usar um anzol desse. É o modelo da Marine, é o modelo também 12147. Só que é o número 6, já não é o 2/0, tá? Eu acho que é um excelente anzol, é esse aqui, ó. Ver se dá para vocês terem uma noção, seria esse anzol aqui, ó. Uma bolinha de massa que eu vou fazer para ele mais ou menos desse tamanho, tá? Para pescar piapara, já é bem diferente da bolinha de massa para pacu, tá bom? Se eu for pescar lambari, por exemplo, eu já vou usar esse anzol aqui, ó, o número 14 ou 16. Pouca diferença de um para o outro, vai depender do tamanho dos lambaris que tiver puxando. É um anzolzinho bem pequeno, né? Uma pescaria de lambari. Vocês têm uma noção aqui, ó, do tamanho dele e o do tamanho da bolinha de massa.
que eu vou usar para esse anzol pequeno de lambari. Esse aqui, ó. É um anzol da Marine Sport número 16, tá? Que eu uso. Então o que eu quero dizer a vocês é o seguinte: para pescar lambari, usar essa massa Mafish sem aumentar o volume dela para ela poder render mais, tudo bem. Piapara, esse médio aqui, tamanho médio aqui, pode ser, né, que eu use. Mas para pacu começar a pescaria lá começar a ficar muito ativa para pescaria de pacu, né? Deixar aqui filmar mais perto aqui, ó, fica complicado, né? Usar aqui para pescaria de pacu, porque vai gastar muita massa. Aquilo que eu falei, um pacotinho desse não dá nem para um pescador na parte da manhã, que eu imagino, tá bom? Então vou mostrar a vocês aí como que eu faço essa massa aqui render muito, né? Misturando com a outra massa, e ela vai continuar assim muito atrativa. Tá ok, pessoal? Então aqui o que eu informei para vocês, ó, pega um pão desse, vamos descascar ele aqui, ó, tirar essa parte escura dele, a massa ficar bem clarinha. E essa parte escura, ela é difícil de misturar na massa, tá? Esse miolo aqui branquinho do pão é que é bom para misturar, que ele deixa a massa assim bem homogênea e clarinha. Essa parte escura aqui a gente não consegue misturar bem, fica aquelas casquinhas, né, cheio de casca no pão ali, ó. Então eu vou separando assim, ó. Aqui eu vou fazer nos outros dois aqui, depois que terminar a gente volta aqui com o vídeo, tá bom, pessoal? Então é assim que faz, ó. Vai tirando toda a casca do pão. Então aqui eu vou mostrar para vocês, continuar aqui. Eu descasquei aqueles pães, né? Tirei aquela casca dele para poder ficar uma massa assim mais homogênea. Como eu informei, né? O pão, se você deixar aquela casca, fica ruim para misturar. Ele não desmancha aquela casca dele. E tem, então aqui está o miolo de 7 pães. A água, como eu falei aqui, eu acredito que um copo de água aqui vai ser o suficiente. Eu molho bem aqui todo esse miolo e dou uma amassada, né? Começo a amassar aqui. Parece que vai ser pouca água aqui que eu coloquei. Aqui tem que meter a mão na massa mesmo, viu, gente? Por causa da quantidade de pão. Mas não é bom colocando muita água não, tá? Coloca pouco. Não, me enganou. Parece que tá bom essa quantidade de água, tá? A gente faz uma massa aqui preliminar, vamos dizer assim, somente com o pão, tá? Só com o pão aqui. Tá vendo que ela já começa a ficar assim mais fácil para manusear aqui, né? Primeiro começa só com pão, do jeito que tá aqui. Já não tá assim colando tanto na mão aqui, ó. Agora daqui a pouco nós vamos ver como a gente vai misturando os outros ingredientes. Lá vai aumentando a consistência dela, né? Ela fica numa consistência boa para trabalhar com ela no anzol. E aqui é o pão puro, tá? Só o miolo do pão. Pode fazer também com farinha de trigo, mas eu já fiz com farinha de trigo pura. Ela fica mais mole. Ela não dá essa consistência aqui igual o pão. Eu não sei se é por causa dos ingredientes, né, que o pão já leva, né, que a massa do pão já leva, um pouquinho de sal, né, alguma coisa assim, e por ele já estar assim cozido, né, foi assado, apesar de não ter aquela casca, mas ele dá uma consistência melhor do que se fosse a farinha de trigo pura, tá? Aqui, fica
A consistência tá boa para continuar trabalhando aqui, ó. Tá bom? Agora eu venho aqui, o que eu faço? Eu coloco uma colher grande, por causa da quantidade aqui, ó, uma colher de arroz, assim, mais ou menos, de açúcar, tá? E volto a misturar no açúcar aqui, ó. Aqui que eu falei, se ficar mole ou quiser aumentar o volume, adiciona farinha de trigo. No final da a massa pronta, tá mole ainda, coloca a farinha de mandioca. Ficou dura, coloca mais um pouquinho de água na hora da pescaria, tá? Aí vai conseguir uma consistência muito boa. Essa massa assim adocicada assim, o peixe gosta disso, viu? Ó, ficou uma massa de pão muito boa, tá? Uma consistência, ela tá mole, tá? Mas vai ficar excelente. Agora aqui o que eu faço? Eu venho com a massa mafiche de coco, né? Eu despedaço ela aqui, ó, vai ficar fácil de misturar. É aquilo que eu falei, na verdade eu estou turbinando aquela massa de pão ali, e não a massa mafiche que está sendo turbinada, né? Ou melhorada. Vou pôr 2 pacotinhos aqui. Vou abrir mais um pacote aqui. E mistura. Agora que a gente vai começar a acrescentar os outros ingredientes aqui, ó. Isso aqui tem que mexer mesmo, viu, gente? Porque no final tem que terminar uma massa assim bem homogênea, bem misturada. Olha como é que já tá ficando o volume, né? Como que ficou. Já dobrou ou mais aqui, tá mais do dobro da quantidade de massa mafiche que tinha. Eu venho aqui agora com leite de coco, tá? Pega uma garrafinha dessa, pode pôr a garrafa inteira. Esse leite de coco e o coco ralado, um pacotinho desse de 100 gramas, uma garrafinha de leite de coco, mais o coco ralado, vai dar um cheiro, uma coisa, e ajuda também a aumentar o volume e na consistência da massa. Então despeja aqui 100 gramas de coco ralado e uma garrafinha de leite de coco, tá? Mete a mão na massa. Vai ficar mole, tá? Aí que eu venho com a farinha de trigo agora. Olha só. Dá um cheiro. Nossa, dá vontade até de comer a massa. Se ficar com fome lá na beira do rio, pode comer a massa. Agora nós vamos aumentar o volume dela mais ainda com a farinha de trigo. E tá bem mole, tá vendo? Espera aí só um pouquinho. Eu vou abrir o pacote da farinha de trigo ali, não tem ninguém me ajudando. Tem que limpar a mão aqui um pouco. Então aqui, vamos abrir a farinha de trigo. Farinha de trigo aqui agora, gente, não vou falar a quantidade também não, tá? É no olho mesmo. Vai depender da consistência que a gente quer que ela fique. Tá bom? Vamos ver se tiver bom aí, a gente para nessa quantidade aí.
bem mole ainda. Ó, tá colando muito na mão, tá? Vou colocar mais farinha de trigo. Eu acredito que deve uns 2 a 3 copos aqui de farinha de trigo para essa quantidade aqui. Ela começa, enquanto ela estiver assim colando na mão, ó, ainda não está no ponto, tá? Você tem que ir amassando até ela parar de colar na mão. Tem que sair o fundo aqui, essa bacia aqui vai ficar limpa. Não cola na bacia nem na mão. E olha só a quantidade de massa que vai dar. Aqueles 2 pacotinhos de mafiche. No sabor coco, esse que nós estamos usando, tá? Ainda tá bem mole ainda. Vamos lá, mais farinha de trigo. Mais farinha de trigo. Já foi uns 3 copos de farinha de trigo aqui. Eu acredito que agora ela vai começar a não colar mais na mão aqui. Ela tá assim, começando a quase chegar no ponto. Mas ainda, pro meu gosto aqui, eu acho que ainda tá mole ainda. Tá? Ainda tá mole. Já tá assim, mantendo a forma, né? Você deixa ela aqui, ó, faz uma bola com ela, se quiser, ó. Tá vendo? Ó. Mas tá mole ainda. Ó. Ó, mas como é que já tá tomando liga, pegando liga. Ó, já dá até para limpar a bacia aqui com ela. Vai ficar muito bonito. Vamos pôr mais um pouquinho de farinha de trigo até chegar no ponto. Vamos gastar quase meio pacote ali já, quase meio quilo de farinha de trigo já foi aqui. Uns 300 gramas no mínimo ali. Aqui a massa já tá assim, os ingredientes já estão todos aqui. E aquilo que eu falei, no final de tudo, se achar que a massa amoleceu lá no pesqueiro, leva sempre farinha de mandioca. A farinha de mandioca é que regula a consistência da massa, tá? Não deixem de levar farinha de mandioca, senão vocês vão passar raiva. Se bater um sol nessa massa aqui, ela amolece, tá? Porque às vezes a gente leva ela gelada, acha que ela está boa, ela vai estar firme no gelo, né? Mas chegou lá, tirou do gelo, bate um sol em cima do banco do barco, que esquenta, ela vai amolecer. Então leva farinha de mandioca para regular a consistência da massa. Eu vou continuar fazendo aqui até chegar na consistência que eu quero, que ela ainda está um pouco mole ainda. Ainda está mole, tá? Mas é isso aí, ó. Vocês estão vendo como é que é, né? Até chegar na consistência ideal. Ó, ela já não tá colando na mão. Ó, vou tirar a massa que tá aqui presa na minha mão. Vocês vão ver que minha mão fica assim limpa, né? Não tem mais massa colada assim, colando na mão. Ó, vou tirar ela daqui, ó. Tá quase boa. Um pouco mole ainda. Eu vou pôr mais um pouquinho de farinha de trigo e amassar mais um pouco aqui, tá? Ó.
Mais um meio copo aqui de farinha de trigo. Vocês estão vendo como que ela rendeu, né? Como que está aumentando o volume. Então vamos amassar mais um pouco e no final eu mostro para vocês como que ela ficou. Aqui, pessoal, ela ficou assim, numa consistência que eu ainda não acho o ideal, tá? Mesmo depois daquela última dose aqui de farinha de trigo que eu coloquei. Ela tá assim um pouco mole ainda, para arremessar com molinete ou carretilha, tá vendo? Mas já dá para fazer umas bolinhas aqui. Para pescaria assim na vara de mão já tá boa. Mas eu quero que ela fique mais firme para poder lançar com molinete. Tá? Aí o que eu vou fazer agora? Vamos fazer de conta que essa massa aqui tá lá na beira do rio. E eu não tenho mais farinha de trigo, não tenho mais ingrediente para pôr. Eu vou usar a farinha de mandioca agora, tá? Para poder dar o ponto nela. Acabar de fazer ela chegar no ponto. Então vai colocar a farinha de mandioca, tem que colocar bem aos poucos, como se fosse aqui umas 2 colheres, tá bom? De cada vez. Porque a farinha de mandioca é aquilo que eu falei, ela absorve muita água. Ela vai fazer essa massa ficar mais consistente agora. A farinha de mandioca é que regula a massa, a consistência dela. Fica uma massa excelente, porque você lembrar, né? Aqui tem aquela massa mafiche, tem leite de coco e o coco ralado. Ó, ela já tá ficando mais dura, tá? Ela já tá ficando mais firme aqui, ó. Começando a ficar. A farinha de mandioca absorve água muito rápido. Ó. Ó, tá ficando igual uma borracha quase. Ó. Ó. Quase que eu levanto a massa aqui, ó. Ó. Tá vendo? Ó. Quase que dá pra segurar ela aqui, que ela para. Segurando na ponta aqui, ó. 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 Tá vendo? Tá assim quase boa a massa. Para pescar na vara de mão aqui já tá boa. Já tá boa mesmo. Mas eu vou experimentar colocar um pouquinho mais de farinha de mandioca, ó. Como se fosse umas 2 colheres, mais ou menos. Tá? A farinha de mandioca tem que ser assim aos poucos. Se eu colocar muito, ela resseca demais. A massa fica quebradiça. Vai ficar uma massa muito boa. Isso aqui é uma forma que eu vi de economizar na massa, porque a massa, a mafiche é excelente, sabe? Mas eu achei cara para poder pescar com ela pura nesses pesqueiros assim, né? Onde eu pretendo ir, lá no Rio São Francisco. Muito pacu-caranha e piapara. Então vai gastar muita massa. Porque nós vamos pescar na ceva, uma ceva de milho que nós vamos fazer lá. Eu vou deixar ela nessa consistência aqui, deixa eu ver como é que ela tá. Ela tá bem firme já, ó. Aqui, ó. Tá vendo como é que ela tá boa para fazer umas bolinhas aqui, ó. Ó. Aí. Pra pescar pacu, essa massa aqui tá excelente, ó. Ela pode ser mais firme um pouquinho, eu quero deixar ela bem firme para poder ficar boa para lançar com molinete, para ela não desmanchar. Vamos lá, mais um pouquinho de farinha de mandioca. Vai pondo assim aos poucos, tá? Porque senão estraga a massa também, se ficar muito ressecado. Dá quase 2 kg de massa aqui.
aqueles 2 pacotinhos de 200 gramas da Mafish, misturou com essa daqui, foi para quase 2 quilos. Quase 2 quilos de massa aqui. Tá bem firme. Vamos deixar ela descansar um pouco, vamos ver como que ela vai ficar. Eu acredito que a farinha de mandioca agora vai absorver bem a umidade dela. Você vê que ela nem suja mais ó. Pelo contrário, ela limpa a bacia até aqui, ó. Tá vendo? Então vamos deixar ela aqui descansar um pouco. Vamos ver como que ela vai ficar daqui uns 5 minutos. Aqui, pessoal, aconteceu aquilo que eu previ mesmo. Deixei a massa descansar aqui. Eu falei que ia deixar uns 5 minutos, mas deixei uma meia hora. Sabe? Olha como que ela ficou excelente. Para pescar assim na vara de mão com ela, eu tenho certeza que ela está muito boa. Olha, a consistência, fazer uma bolinha maior aqui, porque eu vou pescar pacu caranha na vara de mão também, com linha mais forte e tudo. Tá vendo? Dá umas bolinhas muito boas. Se quiser pescar piapara, umas bolinhas menor, naquele anzol que eu mostrei para vocês, pacu caranha, uma bolinha dessa, e piapara, uma menorzinha. Tá vendo? 2 tamanhos de massa. Ficou muito bom mesmo. Sabe? Por via das dúvidas, eu levo sempre assim outros tipos de massa também. Essa massa aqui, ela é crua e tá numa consistência muito boa, né? Vocês podem ver aqui, ó. Vou segurar aqui na ponta dela aqui, ó. Ah, não cai, tá vendo aqui, ó? Não despedaça. Tá firme mesmo. Tá muito firme. Muito boa a massa. Ela ficar nessa consistência aqui, aquilo que eu falei, para pescar com a vara de mão, ela tá excelente, eu tenho certeza. Agora, por via das dúvidas, eu vou fazer e mostrar depois para vocês outros tipos de massa que eu faço cozida, sabe? Que aí ela fica igual a borracha mesmo, ela chega a quicar no chão se você jogar. Aí é para poder iscar num anzol assim para molinete, fazer lançamento mesmo com ela. Eu acredito que essa aqui vai permitir, não lançamentos assim longos, com força, né? Mas como nós vamos pescar assim em ceveiro, em ceva, os lançamentos vão ser curtos, perto da ceva, né? Com boia e tudo, regulando ali ó, a profundidade da isca, vai servir também. Mas essa massa aqui eu tenho certeza que ela ficou muito boa. Aqui eu faço assim agora, no final, eu guardo nesses potes assim de sorvete. Vamos ver se vai caber tudo aqui, ó. Cabe até um pouco mais depois, ó, tá vendo? Eu levo a massa aqui, ó. Isso aqui é pouco ainda, tá? Eu vou fazer mais, porque são 3 pescadores, pescar numa semana, pacu caranha e piapara na ceva, tá? Isso aqui eu acredito que para os 3 pescadores dê para pescar durante um dia lá no lugar lá, né? Talvez sobre um pouco, mas tem que levar pelo menos uns 4 ou 5 potes desse para pescar lá no lugar que nós vamos pescar. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E outra coisa também, isso aqui pode congelar, não tem problema. Eu congelo isso aqui, porque eu só vou usar daqui uns 20 dias mais ou menos, no final do mês de abril, tá? Eu gosto de colocar uma etiqueta, coloco uma etiquetazinha assim, coco, né, escrito aqui, para me lembrar que essa massa aqui foi feita com coco. Ela é uma ficha de coco e ainda levou o leite de coco e coco ralado, tá bom? Depois eu vou fazer outras com outros sabores. Grande abraço para todos aí, boa pescaria para todos.